Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Boletim do Clima. Eu sou o Leonardo Vinck e hoje recebo a agrometeorologista do IRGA, Jossana Cera. Boa tarde, Jossana, seja bem-vinda ao Destaque Rural. Boa tarde, Leonardo, muito obrigada. Então, Jossana, estamos aí iniciando mais uma safra de arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul. Queria que tu falasse um pouco sobre o desenvolvimento, então, da colheita. Isso, então a gente teve o início da safra lá com atraso no período de semeadura, né? Então a colheita também começou um pouquinho depois do que normalmente ocorre, né? A maior parte da colheita, né? Então a gente está aí até os dados levantados pelo IRGA até o dia 8 de março com 8,2% da área colhidos já, né? E os demais dados seriam que a gente tem 44% na fase de maturação, né, que vai ser as próximas áreas a serem colhidas. Então, março vai ser um mês, março e meados de abril, né, meses bastante importantes para a colheita. A gente ainda tem 41% da área em estágio reprodutivo e 6% em vegetativo, né? Essas áreas na fase vegetativa, né, são aquelas que foram semeadas já bem mais tarde, nos meses de dezembro ali, até final de dezembro, né? Então, essas áreas têm um maior risco, principalmente agora com essas entradas de massas de ar mais frio que já começaram a aparecer, né, enfim, devido à passagem de frentes frias, né? Então, essas áreas correm maior risco, né? Por isso que o IRGA sempre preconiza para a gente sempre fazer a semeadura na época recomendada, né? E não essas semeaduras mais tardias aí. Jossana, como é que foi o andamento até agora? O clima colaborou? Nós tivemos uma semana aqui na região norte do estado, nós falamos de Passo Fundo, uma semana com bastante chuvas. Como é que foi aí na metade sul, principalmente, para o pessoal que está colhendo arroz? Isso. A gente teve uma boa parte da semana passada teve tempo seco, então essa semeadura conseguiu avançar bem. Então a gente teve na metade A sul aí colheita? a colheita, exatamente, avançar bem na colheita do arroz, né? As chuvas começaram aqui mais precisamente na quinta-feira, de forma bem isolada, e na sexta-feira sim choveu em todas as regiões. E no sábado, de novo, voltou a chover, mas mais na fronteira oeste, parte da campanha e região central. Né? E aí ontem já, né, domingo, já o tempo voltou a ficar seco em todas as regiões e provavelmente hoje o pessoal já está colhendo de novo. E para essa semana, aqui no norte já está um calor e com temperaturas bastante elevadas. Eu vi uma divulgação de uma arte do Clima Tempo que mostrava temperaturas até 5 graus acima da média na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Queria que tu falasse um pouco então como é que vai ser esse calor para essa semana e o que está causando essas possibilidades ou essas altas temperaturas, né? Sim, então a gente tem uma massa de ar seco bastante intensa, né? E ela vai se intensificar ao longo dessa semana. Então ela está começando hoje, ela já migrou um pouco mais sobre o Rio Grande do Sul, né? Então essa massa de ar seco e quente, ela vai se intensificar, ou seja, ela vai tomar conta de todo o estado. Então hoje na fronteira oeste a gente já deve estar tendo temperaturas ainda mais altas aí, 33, 34 graus de máxima, né? E ao longo dos dias, terça, quarta e até quinta-feira deve ser o dia com o máximo calor, quarta e quinta principalmente, aonde as temperaturas elas devem chegar aí, bater na casa dos 40 graus. Alguns locais até pode passar disso, mas em média, grande parte do estado com temperaturas acima dos 36, 37, aí podendo chegar ou passar dos 40 graus. Então, até a gente pode ultrapassar alguns recordes, né? Março já não é um mês tão comum de fazer essas altas temperaturas, né? Então, a gente vai estar passando por uma onda de calor aqui no estado, né? Que é quando as temperaturas aí superam a temperatura média do ar, ela fica 5 graus acima da média climatológica por alguns dias, né? Então, isso é ainda, em parte
do El Niño, né? Ele está em fase de enfraquecimento, mas como a gente vinha comentando, ele ainda deve seguir influenciando nas temperaturas e nas chuvas também ao longo de alguns meses, principalmente agora, março e abril, a gente ainda deve observar isso. Então, e com relação às precipitações, a partir de quinta deve ser, como eu comentei, deve atingir altas temperaturas, mas nas áreas de fronteira com o Uruguai a gente já deve ter uma frente fria avançando sobre essas regiões e provocando chuva. Que com forte calor a gente pode ter aí a formação de nuvens de tempestade, né? E daí ter temporais isolados nessas regiões. E na sexta-feira, no sábado, depois essa frente fria ela avança mais sobre o Rio Grande do Sul, devendo provocar chuva em todas as regiões. Essa frente fria ela vai ficar meio que semi-estacionária e aí provocando áreas de instabilidade junto com o sistema de baixa pressão. E aí a gente deve ter chuva mais abrangente em todo o Rio Grande do Sul, do dia 14, né? Aliás, do dia 15, que é sexta-feira, até o dia 23, né? No outro domingo. Então, isso aí dá uma semana, 9 dias, com tempo instável no Rio Grande do Sul. Não quer dizer que vai chover todos os dias em todos os municípios do Rio Grande do Sul, mas na maioria desses dias a gente vai ter chuva, sim. E aí, para os produtores de soja, né, a maior parte das lavouras estão aí na fase de enchimento de grãos, então, para as lavouras de soja, essa chuva é bem-vinda, né? Claro que se ela vier em muito excesso, talvez não seja tão legal assim. Mas para aquelas lavouras de arroz que já estão na fase de colheita, né, no período de colheita, prontas para serem colhidas, esse período aí de excesso de umidade não é tão bom, né, visto que esses temporais podem vir com ventos, chuva forte, então isso acaba favorecendo o acamamento das lavouras, né, e aí gera um certo impacto ou até prejuízo para o produtor. E também o próprio atraso da colheita, né? Se o grão já está em ponto de colheita, né, na umidade certa, e a gente atrasar muito, o produtor pode acabar tendo perdas em relação à qualidade do grão, né? Então, para o arroz não é tão interessante assim essas chuvas nessa sequência tão grande. Então, que essa semana o que o produtor de arroz aí puder colher, que ele faça o esforço e colha, né? Porque Exatamente. vai complicar um pouco, né? Exatamente. Depois a gente deve ter aí os dias de tempo seco, né? Mas em princípio, e é até importante frisar, a previsão de hoje ela está mostrando esses dias, mais dias, né, com chuva, mas essa previsão aí de pelo menos 5 a 7 dias com precipitação consecutiva, né? Dias consecutivos com chuva, ela vem se mostrando na previsão aí há uns 4 ou 5 dias. Então, quase a gente tem uma segurança bem alta para dizer que realmente vai acontecer, né? Então, e essa temperatura extrema, né, que a gente vai vivenciar essa semana aqui no Rio Grande do Sul, ela afeta de alguma maneira, acho que principalmente a produção de soja. O arroz, acho que o que mais pode afetar mesmo é a chuva na hora da colheita, né? Exatamente. A temperatura alta ela afeta também o arroz, assim como a temperatura baixa, mas acredito que pelo estágio das lavouras até o momento agora, eu acho que esse perigo maior já passou, acredito. A não ser que tenha alguma lavoura muito atrasada em fase de floração, aí essas temperaturas muito altas podem gerar algum impacto negativo. E para as lavouras de soja, geralmente mas eu não vou saber dizer se a gente tem alguma lavoura em fase de floração ou o início chamam de canivete, né, quando a vagem ela está bem pequenininha. E aí se a gente tem temperatura muito alta, pode acabar tendo abortamento de flor ou de vagem, né? Mas em estádios mais avançados da planta, acredito que não deva ser um grande problema. Tá certo então, Jossana, essas são as informações dessa segunda-feira. Retornaremos na próxima semana, então, com mais informações. Na próxima semana sai o relatório com relação ao enfraquecimento ou não do El Niño, com previsões mais relacionadas a longo prazo, né? Exatamente. Na quinta-feira já sai o relatório e aí a gente traz as informações aqui na próxima segunda. Certo, então, muito obrigado, Jossana. Boa semana para você e até a semana que vem. Valeu.
Tá certo? Uma boa semana para todos e até semana que vem. Você que está nos acompanhando, muito obrigado, fique conosco, acompanhe mais notícias no destaquerural.com.br e também nas nossas redes sociais.